Vamos imaginar uma situação aqui. Você advoga para uma rede de farmácias, isso, aí da sua cidade. E a rede de farmácias, para quem você advoga, abastece as suas prateleiras, o estoque de remédios, contactando aí uma distribuidora de medicamentos. E opta a rede de farmácia pelo pagamento via boleto bancário. A pergunta é a seguinte: de quem é a responsabilidade pelo pagamento da emissão dos boletos? O custo da emissão dos boletos fica a cargo de quem? Das distribuidoras de medicamentos, quem é a pessoa jurídica quem efetivamente determinou a impressão dos boletos, ou é da rede de farmácias, pessoa jurídica também, que optou pelo pagamento via boleto? Você é o advogado da rede de farmácias. Eu te pergunto, é o seu cliente que é o responsável pelo pagamento da emissão dos boletos? E então, fica comigo nesse vídeo. O STJ analisa esse assunto, traz a resposta e nós vamos elucidar tudo de um modo descomplicado para você. Meu nome é Rodolfo Moura, este é o canal De Cabeça. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, o tema visto neste vídeo, o nosso assunto aqui, é trazido pelo recurso especial, me permita ver o número aqui, RESP número 1.580.446, originário do Rio de Janeiro, e aqui no STJ foi julgado pela 4ª turma. O assunto é sobre contratos. Contratos entre pessoas jurídicas, contrato entre empresas. Por essa razão, a nossa expectativa é de que ele seja cobrado na sua prova de direito civil e também pode ser cobrado na sua prova de direito empresarial. O importante é que você tenha esse assunto bem fresco na sua memória, com conhecimento bem consolidado e que a pergunta seja de fácil indagação para você. Vamos lá. Vamos entender uma situação aqui. Os medicamentos, esses remédios comuns que a gente tem acesso aí nas drogarias e farmácias, eles chegam até esses pontos de venda a varejo através das empresas distribuidoras de medicamentos. Essas distribuidoras é que adquirem junto aos fabricantes, sejam nacionais, seja no exterior, através de importação de medicamento. Então, a pergunta nuclear é a seguinte: é justo, é lícito, é cabível do ponto de vista legal que as distribuidoras, ao levarem esses remédios para as farmácias e drogarias, no ato de pagamento, o custo relativo à emissão dos boletos bancários para pagamento pelas drogarias, é justo que as despesas relativas a essa emissão de boletos seja repassado pelas distribuidoras de medicamento às drogarias e farmácias? Então, as distribuidoras é que promovem as cobranças dos medicamentos que entregam em drogarias e farmácias, e o custo relativo aos respectivos boletos bancários, as distribuidoras estão repassando para as drogarias e farmácias bancarem esse custo, além do pagamento relativo ao medicamento adquirido. É justo, é cabível, é lícito que isso ocorra? Olha só, a melhor resposta ao nosso questionamento aqui, ela passa necessariamente pela interpretação que se faz de algumas normativas correlatas ao assunto. A primeira delas, deixa eu ver o número aqui, a Resolução 3.919 de 2010, editada pelo Conselho Monetário Nacional, e também passa pela interpretação que se faz do artigo 325 do Código Civil. É necessário que tenhamos cuidado e nós vamos com calma. Permito-me aqui a leitura dessas normativas que acabamos de mencionar. E a resolução do Conselho Monetário diz o seguinte, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, é vedada a realização de cobranças na forma de tarifas ou de ressarcimento de despesas. Inciso 2, do sacado em decorrência da emissão de boletos ou faturas de cobrança, carnês e assemelhados. Enquanto isso, o artigo 325 do nosso Código Civil de 2002 diz o seguinte: presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este as despesas acrescidas. Então veja,
que a resolução 3.919 do Conselho Monetário Nacional e o artigo 325 do Código Civil, eles têm aí, poderíamos dizer até, em um aparente conflito de normas. Mas isso é facilmente superado. Primeiro, quanto à hierarquia, o Código Civil está hierarquicamente superior à resolução do Conselho Monetário Nacional. Além disso, há a questão da especialidade. O Código Civil é aplicável de modo geral, enquanto que a resolução do Conselho Monetário Nacional é aplicável somente às instituições financeiras. Então, para usar uma terminologia aí bem mais jovem que eu, é cada um no seu quadrado. Não há que se misturar normas estabelecidas em lei federal com normas estabelecidas em resolução de Conselho Monetário Nacional. Cada qual trata de modo específico de um assunto, cada qual está em um grau de hierarquia diferente. Meus amigos, aqui é oportuno esclarecer, já que mencionamos aí a questão da hierarquia das normas, quando falamos aí que o Código Civil ele é uma lei federal, hierarquicamente superior a uma resolução. Tá, essa questão de hierarquia normativa, ela é uma previsão e uma implementação efetiva do legislador constitucional. Então, ele consta lá no artigo 59 da Constituição Federal. Eu me permito aqui a leitura. Artigo 59 da Constituição Federal. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, emendas constitucionais. Nós estamos falando aqui, não estamos mencionando o texto constitucional de 88. É de emenda constitucional para baixo. Então, repetindo, inciso 1, emendas à Constituição. Inciso 2, leis complementares. Inciso 3, leis ordinárias. Inciso 4, leis delegadas. Inciso 5, medidas provisórias. Inciso 6, decretos legislativos. Inciso 7, resoluções. Então veja que, enquanto as leis ocupam uma posição intermediária em matéria hierárquica no nosso sistema jurídico, as resoluções ocupam a última posição. Então, não é nenhum demérito, mas é a área de atuação, de atribuição em que ela é aplicada, é que está hierarquicamente inferior ao que pode fazer um legislador de Congresso, do Congresso Nacional. As leis são feitas no Congresso Nacional. As resoluções no âmbito das instituições correlatas, a que elas estão afetas, a que elas diretamente regulamentam, como no caso da Resolução 3.919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional, que regulamenta exclusivamente a atuação das instituições financeiras. Portanto, não é aplicável pela especialidade, ela não é aplicável à negociação mercantil realizada entre duas empresas que nenhuma delas é instituição financeira. Então aí se aplica o Código Civil de 2002. E então, retomando aqui a pergunta principal do nosso julgado, quem deve arcar com os custos da emissão de boleto bancário? O credor, em nosso caso aqui, as distribuidoras de medicamentos, ou o devedor, em nosso caso, as drogarias e farmácias? Bom, o STJ já tem posição definida sobre isso. Ele repete aqui uma decisão adotada na terceira turma, lembrando que esta é a quarta turma deste julgado. Lá na terceira turma já foi decidido um assunto bastante semelhante e a decisão foi no sentido de que deve ser aplicado o artigo 325 do Código Civil, porque a emissão de boleto, o pagamento via boleto, é uma escolha entre as alternativas possíveis de pagamento. O pagamento via boleto é uma escolha feita pelas drogarias e farmácias. Essas instituições, essas pessoas jurídicas, essas empresas escolheram pagar via boleto. Então é justo e é razoável que elas arquem com os custos da emissão
dos respectivos boletos. É isso que diz o artigo 325 do Código Civil de um modo geral, não específico, mas de um modo geral é isso que está dito no artigo 325 do Código Civil. E o STJ decidiu agora na quarta turma, mantendo a mesma linha decisória que já havia adotado na terceira turma. Aqui me permitam, a terceira turma decidiu no recurso especial número 1.515.640, originário de São Paulo. E foi mantido então. Está firme a posição do tribunal, no sentido de que cada qual deve arcar com os seus custos, inclusive com a emissão de boleto à custa das drogarias e farmácias, porque é uma escolha feita por aquelas pessoas jurídicas, uma escolha entre as alternativas de pagamento. E se inclui a emissão de boleto, é justo que o custo seja deles. Vamos lembrar que foi alegado, sim, pela assessoria jurídica do Sindicato das Farmácias e Drogarias, no recurso que ora estamos analisando, foi alegado que é proibido pelo Conselho Monetário Nacional, já a resolução que já dissemos aqui, a 3.919, que seja o boleto colocado à custa do devedor. Ocorre que essa resolução é aplicável somente às instituições financeiras. Já dissemos isso aqui e repetimos, porque ela é o núcleo do julgado, ela é o núcleo da nossa resposta. Estão entre a resolução 3.519 e o artigo 325 do Código Civil, prevalecendo, pelos motivos que já expusemos, o artigo 325 do Código Civil. Está feita então a nossa resposta com a devida fundamentação. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigado pela sua companhia neste mergulho que foi maravilhoso. Eu espero que você goste do vídeo, que você ouça-o e veja quantas vezes for preciso até consolidar o conhecimento, de tal forma que quando isso for mencionado na sua prova, você se lembrará com toda certeza e vai acertar a questão. Eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificação a cada vez que postarmos um vídeo novo. O nosso objetivo é descomplicar os julgados com maior potencial para estar presente na sua prova e dessa forma ajudarmos a encurtar o caminho entre o ponto em que você está em matéria de estudos até a sua meta de ser aprovado na sua prova, no seu concurso, no seu exame. Boa sorte a todos e fiquem com Deus.